Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Foi difícil, a gente já estava atrás dele há um bom tempo, mas agora deu certo a agenda. Ele é o meu convidado de hoje. Quem é ele? Cantor, pastor, com o ministério estourado em todo o Brasil, gente fina de montão, e eu tenho certeza que você vai gostar da conversa de hoje aqui do nosso Sala de Entrevistas. Ele surgiu em alguns cultos, abrindo, como se diz na gíria, o show da fé. É apresentador do Clipe Hit e, obviamente, que nas rádios cristãs de todo o Brasil você já deve ter ouvido a voz dele. Estou me referindo a este cidadão aqui, pastor e cantor Thiago Pérez, meu convidado de hoje. Paz do Senhor, pastor. A paz, Heber, a paz a todos que estão acompanhando essa programação. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter um momento lindo na presença de Deus, como você já disse aqui, em nome de Jesus. Amém. Esperava, tão jovem assim, com o ministério estouradaço, pensava em ser pastor, imaginava ser reconhecido nacionalmente como pastor? Então, meu pai é pastor da Igreja da Graça há mais de 30 anos. E vendo essa referência na minha vida, né, como um herói também, vendo ali cada momento a obra que ele fazia, o esforço, parece que foi engateando, tudo encaminhando para ser um grande músico. Mas depois, porque a gente começou, eu tenho mais 3 irmãos, eu sou o mais novo, total de 4, todos são pastores, e todos nós começamos na música, no Ministério de Louvor. Aí, passando esse momento ali, a gente vendo também aquela vontade, aquela necessidade de você pegar a Bíblia, começar a ministrar, ler e ver cada palavra abençoada, cada palavra linda, nos motivou também a seguir o mesmo ministério que o pai, mas também não deixando a área da música de lado. E hoje, Deus deu essa oportunidade, eu até estava comentando em algumas reuniões que eu realizo pelo Brasil todo, que nunca foi um sonho gravar um CD, mas quando o missionário R.R. Soares falou assim: Thiago Pérez, chegou o momento de você gravar o CD, parece que aquilo se tornou um sonho na minha vida, e hoje eu vivencio cada momento, porque Deus tem abençoado muito. Pois é. Agora, um ministro de louvor, migrando para as pregações, enfim, como é que faz para diferenciar da pregação cantada, que eu acho que o louvor é isso, né? Você pregar cantando, para a pregação tradicional? Há uma preparação diferenciada, pastor? Com certeza, até porque quando você ministra mesmo na área do louvor, você se prepara muito das vezes, mais o repertório, você ora a Deus, você pega um trecho de um versículo, de uma palavra, e com aquilo que diz com aquele repertório. Se você está falando sobre salvação, você pega ali um versículo só sobre salvação. Mas quando você prega mesmo, é totalmente diferente, Heber, porque você se prepara literalmente focado para abençoar a vida através da palavra de Deus. E ali você sempre pede orientação falando: Deus, eu também quero ter ali que uma música no meu repertório que fale com as pessoas. Inclusive, em alguns lugares, eu tenho até contado um testemunho que fala sobre a música Tempo da Promessa. Tempo da Promessa? Que é a faixa número 3, que era uma criança, filha da pessoa que mixou o CD, chamado Sérgio Rocha. Ela, com 8 anos, foi diagnosticada com câncer. Uau! E ela com câncer, o pai dela começou a ficar meio revoltado, meio triste, levou para o missionário depois de uns 3 dias para ele orar, e ele orou por aquela criança. Passou-se um tempo, ele começou a se tornar mais dependente de Deus. E aí eu vejo até essa diferença entre a pregação cantada e a pregação também, quando você pega ali e separa na palavra de Deus ali, a Bíblia, né? E aquele rapaz, toda vez que ele ouvia essa canção, vinha um refrão na cabeça dele. Aí ele falou assim: pastor Thiago, parecia que até tinha hora que eu enjoava de ouvir a voz do Senhor. Toda vez vinha um refrão: minha esperança está em Deus, há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível, eu sei que o tempo da promessa vai chegar. E hoje eu vim aqui dizer para vocês que aquela criança tomou posse daquela bênção, aquele pai também que fez a mixagem, que é o Sérgio Rocha, e a criança voltou a enxergar e está curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muitos testemunhos, acredito, pelo Brasil todo, o senhor vem ouvindo. Isso, e através da pregação cantada, que a gente costuma dizer, que faz aquela pregação voltada às vezes por uma música, e também pela pregação olhando assim, tirando a parte de ministro de louvor e indo em muitos lugares também como pastor, às vezes nem cantando, só trazendo a palavra de Deus, e Deus tem abençoado. Viajando o Brasil, o senhor ainda encontra uma necessidade muito grande? Há muita sede do evangelho ainda pelo Brasil, pastor? Sim, sim. Inclusive no Nordeste e eu creio também no Sul. Falta muito essa questão do avivamento. A gente fala, não é da pessoa ficar gritando na igreja, eu preciso, nada, não é isso. Mas de aquela vontade de orar, aquela essência
de buscar a Deus sem ter troca de bênçãos, né? Que hoje em dia muitas pessoas têm ido na casa de Deus falando assim, eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus, porque Deus vai me dar um carro, porque Deus vai me dar isso, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar muito dinheiro. Tenta barganhar com Deus. Tenta barganhar com Deus. É verdade. E hoje em dia a gente vê muito isso. Até mesmo muitas pessoas da igreja não têm entendido a pregação pura que é o Evangelho. Que a palavra de Deus mesmo fala, né? Que Ele nos dá vida e vida com abundância. Quando a gente entende que a prosperidade não é só dinheiro, não é uma vida só saudável, que a prosperidade é aquilo que Deus derrama na nossa vida todos os dias, que aquilo que Ele deseja de melhor, a gente começa a entender o Evangelho puro. Charles Spurgeon, um dos heróis da fé, ele disse que não procure um evangelho de açúcar, procure um evangelho que rasga, um evangelho que faça te brotar lágrimas, um evangelho que você olha para o espelho e confronta, né? Com certeza. Jesus está repreendendo aqui o pecador, ele está falando comigo. Você se identifica naquilo ali, eu acho que é por aí, né? É o evangelho que a gente fala do sal da terra, né? Que é aquele que te traz reação. Quando você coloca o açúcar na boca, você tem hora que você, quando coloca um pouquinho, a pessoa até sorri. Mas quando você pega o sal, pode ser um pouquinho, a pessoa começa a fazer cara feia, ou a pessoa tenta ficar bem. É essa reação que a gente tem que ter diante do inimigo, diante das aflições, diante dos problemas. É ter a reação de ser uma pessoa que é o sal da terra e luz do mundo, que vem enfrentar, que vem olhar para o mal e falar assim, eu vou combater e vou vencer em nome de Jesus. Amém. Bom, o pastor Tiago Pérez é conhecido em todo o Brasil, hoje tem o seu ministério reconhecido, e as pessoas às vezes têm curiosidade. Pastor, é casado, tem filhos, é apresentador do Clipe Hit, tá? Quais os projetos pessoais? Quem é o pastor Tiago Pérez? Então, o pastor Tiago Pérez é uma pessoa muito gente boa. É simples, pastor? É simples demais. Eu gosto muito, assim, de estar no meio das pessoas, no meio da bagunça que a gente começa a brincar, né? Falando que é a bagunça santa, que é a bagunça entre os irmãos que a gente começa a conhecer nos estados. E o pastor Tiago é uma pessoa que é recém-casado. Recém-casado? É, recém-casado. Casei agora em abril desse ano de 2017, perdão. 5 meses? Tenho 5 meses. 5 para 6 já. Já tá aí, ó, chegando aí pro 6º mês. E... É que às vezes o pessoal vê o programa lá em dezembro, vão pensar que ele não sabe fazer conta, até porque tem algumas fotos no CD também, a pessoa que adquirir, ela vai ver que ainda tô com a aliança de noivado, porque as fotos foram realizadas antes do casamento, e o CD lançou no mesmo mês que eu casei. Então, o pastor Tiago é essa pessoa assim, que sempre tá com um sorriso no rosto, passa por lutas também, como todo mundo. Todo mundo, né, pastor? É verdade. E apresentador do Clipe Hit, um programa que ele ama tanto, que ele vê assim essa audiência cada dia crescendo mais, o pessoal ali interagindo. É um pastor que, como ele disse, que começou no Show da Fé, começou também abrindo reuniões pequenas, e Deus foi colocando algumas reuniões maiores, dando essa oportunidade para eu fazer. E enquanto Deus me der essa oportunidade, eu estarei realizando com o maior carinho. Agora, o senhor, quando começou a ministrar lá, quando o seu pai dirige ainda a igreja, né? Sim. Começou a ministrar lá o seu pai, ministrar o louvor, daqui a pouco pregou aqui, pregou lá, mas eu tenho certeza que uma coisa não passava na tua cabeça: ser apresentador de um programa de clipe musical numa televisão. Como é que foi isso? Nunca pensei, nunca imaginei, Heber. Mas assim, foi como a mesma coisa do CD. Eu recebi uma oportunidade do missionário, o missionário falou assim: Tiago, chegou o momento de uma nova temporada pro Clipe Hit. Vamos mudar um pouquinho aqui, fazer uns negócios diferentes, e eu quero testar você. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu, como apresentador, falei assim, eu tá cantando, a gente chega lá. Inclusive tem uma música chamada Eu Vou Chegar Lá no CD. Então a gente até tenta. Pregando, eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar, eu amo ler livros, então vai dar certo. Agora, apresentador, e sabendo que ainda tinha vários apresentadores que deixaram legados, inclusive até o pastor Sodré, que é o pastor de Criciúma, e eu fiquei falando assim, meu Deus do céu, o que será do Tiago? E pela graça de Deus, no início ali meio gaguejando, no início meio travando. É ao vivo o programa ou é gravado? É gravado, mas no início você ficava naquela tensão. Fica nervoso, né? Porque é algo diferente. Quando você percebe uma novidade, que é algo que todo mundo está esperando que seja um sucesso, você fica naquela dúvida, será que vai dar certo? Então no início foi meio complicado,
mas hoje em dia a gente está tirando de letra. E como é que funciona? Por exemplo, aqui o Sala de Entrevistas, nosso produtor Fernando vem com a sugestão de pauta, a gente discute, depois a gente estuda o convidado. Como é que funciona? O senhor chega para apresentar o programa, os clipes já estão selecionados, o senhor aprova os clipes que vão ser executados no programa? Como é que funciona? Então, a produção seleciona os clipes e a gente vai e pesquisa algumas coisas. A produção às vezes vem comigo e fala assim, ó, nesse clipe tem uma história bem interessante. E outro, porque eu gosto de música também. Então, muitas das vezes quando as pessoas mandam ali pelo WhatsApp pedido de clipe, eu tento algumas vezes avaliar. Só que é muita coisa que a gente faz, é muitas tarefas, às vezes eu estou em outros estados, então não consigo muito. Mas aí tem uma produtora ali, juntamente com um assistente de produção, acaba separando os clipes. Pastor, esses clipes aqui, o pessoal pediu no WhatsApp, o senhor conhece, tem algum que o senhor tem uma restrição? E aí eu sempre pesquiso quando dá tempo, porque hoje em dia com essas campanhas que eu tenho feito para apresentar o CD, às vezes eu tenho gravado 20, 25 programas, clipe hit, num dia só. Para tudo. Quantos programas num 20 a 25 programas. Uau! Mas quanto tempo é o programa? Então, o programa tem em torno de 35 minutos. 35. Aí eu faz as faço a cabeças cabeça. do programa, um negócio mais Isso rápido mesmo. e tal, mas mesmo assim, para você decorar de 25 programas, quantos clipes vão por programa? É muita coisa, né, pastor? É muita coisa e tem cerca de 5 a 6 minutos de cabeça. Então, a gente pega esse momento ali, a gente vai selecionando os clipes, vai chamando a questão do WhatsApp, falando das redes sociais do programa. Só vai trocando a roupa. Trocando a roupa. Quando a gente vê, começa 2 horas da tarde e termina 8 horas da noite. Meu Deus! Eu fico pensando porque, vez por outro, Sala e emenda 2 salas para a gente gravar num dia, você já fica meio confuso, Sim. né? Imagina 25 programas, é uma rotina bastante puxada. Vai aguentar, pastor, esse ritmo? Com certeza. Missão dada, eu costumo dizer isso no Clipe Hit. É missão cumprida. Então, estamos aqui. E a missão de ir de pregar o evangelho? Essa não dá para abrir mão, né, pastor? Jamais. Até porque foi algo que não é meu, mas que Deus me concedeu isso, que é aquela graça, o favor imerecido. Eu amo ver as pessoas sendo abençoadas, eu amo ver o evangelho puro sendo pregado. Não é porque o pastor Tiago está pregando, mas eu amo ver cada pastor ministrando a palavra de Deus e eu me alimentando também, porque há essa necessidade. Às vezes eu chego em alguns lugares, eu prego, mas eu tiro também quando eu estou no Rio de Janeiro, onde eu moro. O senhor é carioca? Não, nasci em São Paulo, mas agora eu fico no Rio. Certo. E ali no Rio de Janeiro eu tiro um tempo também para ir numa igreja, onde eu congrego, que é a Igreja da Graça de Madureira, para assistir a reunião. Às vezes o pastor Rogério chega lá e fala assim, Tiago, vem aqui cantar, pregar, eu vou lá. Mas aí eu tenho aquele dia que eu falo assim, pastor, já manda uma mensagem no WhatsApp dele. Hoje eu quero me alimentar. Hoje eu quero receber, me alimentar, sair daqui como se fosse ninguém me conhecesse. Me dá um autógrafo. Não, eu quero simplesmente vir aqui para receber mais de Deus, que há essa necessidade. Legal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro e único intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco do programa, explorando mais sobre o ministério do pastor Tiago Pérez. Nós vamos falar também sobre esse álbum que ele lançou recentemente pela Graça Music, sobre uma situação que a produção me passou e eu fiquei assim, puxa vida, um testemunho muito bonito que vale a pena. Você que gosta, você que admira o ministério do pastor Tiago Pérez e está acompanhando o nosso Sala de Entrevistas especial com ele, você vai amar ouvir esse testemunho que ele tem para contar aqui no Sala. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Tiago Pérez, meu convidado de hoje do Sala, já eu volto. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje meu convidado, o pastor Tiago Pérez. A nossa linda, maravilhosa, simpática Sara Beatriz esteve aqui no Sala conversando comigo e ela disse que ela também está com o ministério dela estourado. Aliás, como canta aquela menina? Canta demais. Meu Deus do céu. Inclusive, que é aquilo, pastor? Inclusive eu a conheci através do produtor que realizou o nosso projeto, né? Que foi o Rogério Vieira, que fez esse CD da Sara Beatriz. Ela falou dele. E que fez o meu CD também. E eu já conheci a Sara pela internet. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha um contato, eu falei, missionário, essa jovem de Deus
precisa estar com a gente nessa gravadora. Para tudo! Quer dizer, então, que tem um dedinho Tem um dedinho do Thiago Pérez. Foi mesmo? Você chegou para o missionário e falou, escuta essa menina aqui. Foi, aí quando o missionário ouviu, o missionário se atentou, gostou bastante e falou assim, então quero ver, Thiago, traz ela aqui pra gente conversar. E quando ela conheceu o missionário, ela amou o missionário também, o missionário gostou muito assim da Sara Beatriz, chegou até aquele momento que quando ela começou a cantar, o missionário falou, que voz, hein, baixinha? Brincou com ela e depois deixou a decisão para ela escolher e ela optou a gravar pela Graça Music, que está sendo bênção. Bom, mas ela me dizia que ainda não se acostumou esse negócio de assina aí o CD para mim. O senhor já se acostumou com esse lance de dar autógrafo? É complicado. Eu estava conversando com a minha esposa até essa semana. Eu fico pensando assim, falo assim, meu Deus do céu, a responsabilidade que a gente tem e a influência que a gente tem na vida desses jovens de hoje em dia. É verdade. E eu peço sempre a Deus falando assim, Deus, me deixa fazer a obra do Senhor, mas se eu estiver fazendo algo que não agrada a Ti, me deixa no banco também um pouco para ouvir a Tua palavra. Porque muita gente, muitos jovens hoje em dia, vêm com essa vontade de ir na igreja atrás de seguidores, atrás de influenciadores, ou atrás de ouvir uma música, ou ver lá, o pastor Thiago Pérez tem quase 80 mil seguidores no Instagram, então ele está fazendo sucesso. Mas às vezes esquece de chegar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes no meu coração a gente vai lá, faz aquela dedicatória linda, mas na minha cabeça ainda às vezes eu não entendo, eu falo assim, meu Deus do céu, que responsabilidade. Se a pessoa hoje está pedindo uma dedicatória é porque ela segue o ministério, é porque ela ama a vida do pastor Thiago Pérez, mas é a pergunta que não quer calar. Será que eu tenho sido bênção na vida dessas pessoas? Então eu jogo essa responsabilidade para mim e para Deus também, falando, Deus, me ajuda, Pai. Eu, como bom assembleiano, gosto muito do pastor Vitorino Silva, que para mim é um dos maiores cantores do Brasil, e aí você pode botar inclusive cantores seculares. Sim. Vitorino Silva é espetacular. Que voz, né? Imagina. E tem a música, um hino, que é o meu favorito, que é Meu Tributo, que ele fala, e quando o aplauso eu receber do Calvário, eu irei lembrar. É muito forte. É forte, né, pastor? É muito forte, porque a gente tem essa responsabilidade. O sucesso passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor, a palavra dele diz, não há de passar. Às vezes a gente vê tantas pessoas seguindo o cantor, mas esquece de fazer até qual é o clichê que a gente usa no Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, não desiste. Agora o senhor tocou num ponto interessante, porque nós, como cristãos protestantes, às vezes nós fizemos críticas aos nossos amigos católicos, dizendo há uma certa idolatria, enfim. Mas hoje em dia, o senhor tocou num ponto interessantíssimo. Nós precisamos olhar para o nosso umbigo, porque existe uma idolatria dentro da igreja evangélica. Sim. Nós idolatramos pastores, pregadores, cantores, que muitos, infelizmente, nem gostam mais de ser chamados de cantores, eles são artistas, estrelas do mundo gospel, né? E é preciso ter cuidado com isso, né, pastor? E tem que porque a idolatria é complicada. É triste demais, é lamentável. Hoje a gente consegue ver até cantores que chegam na igreja exigindo tantas coisas para os pastores. Aí você olha assim, você fala assim, eu tô na igreja, eu tô numa boate, eu tô na igreja, eu tô numa balada, porque a pessoa chega, só falta pedir, falando assim, eu quero toalhas brancas, eu quero aqui um copo de ouro. Frutas frescas. Frutas frescas. E aí esquece que quem te trouxe aqui foi Deus. E se Deus, ele usa toda a simplicidade, a ponto até de alguns lugares eu tenho pregado sobre Pedro, de chegar e pedir o barco emprestado de Pedro para pregar para a multidão e aquela multidão ser abençoada e depois Pedro também encher o barco dele de peixe. Jesus poderia falar assim, não, ó, vou fazer o seguinte, me traga um navio ou me traga algo que tem de melhor para eu pregar. A melhor embarcação aqui. Sim, ele poderia inventar ali e falar assim, ó, eu quero o melhor. Não, ele escolheu o barco que precisava do milagre e ali ele abençoou aquela multidão, inclusive abençoou Pedro. Eu penso o seguinte, se nós estamos fazendo a obra de Deus com carinho, com amor, precisamos entregar a nossa vida com alegria diante de Deus. Antes de eu falar desse disco aqui, eu fiquei sabendo que o senhor quase ficou desiludido com um problema na garganta e que em questão de 30 dias Deus fez um milagre e disse, não, você vai me louvar. As suas músicas vão exaltar o meu nome. Que história é essa, pastor? Glória a Deus, e foi isso mesmo. Eu já estudei música há bastante tempo, desde pequeno, desde os meus 6 anos de idade, só que com muito esforço físico, abrindo várias reuniões e tudo mais, eu acabei adquirindo 2 nódulos na garganta. E com isso, já estava abrindo algumas reuniões rouquinho. Nessa época não estava com o missionário R.R. Soares, eu estava em uma das igrejas ali.
E abrindo a reunião, tudo bem. E o povo até falando, pastor, vai ver o que está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo com a sua voz. E aí não tem aquele preparo, não, um cuidado? Sim, e uma das coisas que às vezes a gente esquece de fazer é aquecer. Eu sabia os exercícios, sabia o que era para fazer e esquecia de aquecer. Aí fui no otorrino, quando eu cheguei lá, ele me indicou o fono, mas ele fez um exame chamado videolaringoestroboscopia. Aquele com a câmera pequenininha? Isso. Aí você coloca dentro e quando colocou, ele viu ali que tinha 2 nódulos na garganta. Ali pra mim, ele já chegou e falou assim, é grande e você vai ter necessidade de ficar ou 1 ano e meio sem cantar ou você vai precisar fazer uma cirurgia. E pra quem ama adorar a Deus, para quem está ali no altar de Deus e a vida é cantar, você ouvir algo disso, você até entra em depressão. E eu cheguei a me deparar um pouco com depressão. Ficou triste? Sim, falei, Deus, aonde está o Senhor para operar na minha vida? E passando esse momento assim difícil, o missionário, eu estava em Campos dos Goitacazes, ligou falando assim, eu quero que traga o Tiago aqui, que eu quero falar com ele. Sem ele saber que eu estava sofrendo essa enfermidade. Você não tinha falado para ele? Não, ele não sabia de nada. Ele queria simplesmente que eu abrisse as reuniões para ele. E quando eu cheguei naquela segunda-feira, ele pediu para eu traduzir algumas músicas, porque eu e minha família já moramos nos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho meu irmão mais velho, que ainda é pastor nos Estados Unidos. Qual região lá, pastor? Ele agora é de Nova Jersey. Você morou em Nova Jersey também? É. Ok. Eu morei em Orlando. Orlando. Na Flórida. Flórida, ok. Aí ele chegou para mim, Tiago, traduz algumas músicas aqui para mim, porque eu tenho um propósito para fazer com você. Beleza, aí quando eu terminei de traduzir tudo ali, ele falou, volta aqui amanhã que a gente conversa. Eu cheguei lá, era 8 horas da manhã, e o missionário chegou às 10. E aí ele passa por mim e fala assim, Tiago, você tá atrasado, hein, irmão? Eu tentando olhar o relógio, falando assim, eu atrasado? Quem chegou 10 horas para o senhor? Na cabeça, né? Mas aí eu fiquei calado, falei, então tá bom. Quando ele falou, entra, Tiago. Quando ele entrou, ele conversou comigo, falou algumas coisas. Eu falei, missionário, eu peço perdão ao senhor, porque eu até ia chegar antes das 8, mas eu precisei passar no consultório porque eu estou fazendo fonoterapia. E ele disse assim, por quê, Tiago? Falei, missionário, eu estou com 2 nódulos na garganta. E ele falou para mim, Tiago, você gosta de leite? Gosta de derivados de leite? Eu falei, amo. Ele falou, então faz o seguinte, faz um propósito com Deus de oração e para por 15 dias. Eu parei por 30 dias. No meu coração falei, vou fazer 30. Sem tomar? Sem tomar nada de leite derivado. Naquela época... O gutezinho nem pensar. Nada. É bom, né? Nem queijo é muito bom, mas... um pudim, então. Mas aí eu criei esse propósito no coração, obedeci. Na época o pastor Tiago está até mais cheio depois do casamento, mas antes tinha perdido até 13 quilos também em um mês. E ele falou assim, quando chegou no 30º dia, Tiago, você já foi lá ver as suas cordas vocais, como é que tá a sua garganta? Falei, ainda não, missionário, mas eu vou hoje. Quando eu cheguei lá, o mesmo doutor que tinha me diagnosticado com 2 nódulos, foi o mesmo que quando pegou, colocou ali, fez a videolaringoestroboscopia, colocou aquela camerazinha nas cordas vocais. Aí eu tô vendo ele não entendendo, fazendo assim, ele pega de novo e coloca de novo, e eu na minha cabeça falei, normalmente é uma vez só, pra que colocar 2 vezes? E aquele negócio irrita, né? Aí ele colocou, ele falou assim, eu não tô entendendo, Tiago. Aqui tinha 2 nódulos, como você já sabe, e agora é menos de um mês, cadê esses nódulos? Sumiram, é? Aí eu olhei assim, pensei na hora, eu falei assim, doutor, eu já sei o que aconteceu. Você não pregou pra ele, não? Eu falei assim, foi Deus que realizou. Quando eu voltei, contei o milagre pro missionário, o missionário se emocionou, e ali ele falou assim, então, Tiago, agora a gente vai começar a fazer as campanhas. Passaram-se alguns meses, passaram-se um ano e meio, recebi essa oportunidade e estou 3 anos e meio com o missionário, abrindo as reuniões para ele, sendo no Show da Fé, em campanhas também fora, e fazendo as agendas do CD. Como é que sem nenhum mal mais. Como é que acompanhar um missionário? Que eu sei que ele tem um fôlego, rapaz. E que ritmo. Será que um dia eu vou conseguir entrevistar ele aqui, Tiago? Com certeza. Vou dar uma força lá, Tiago. Com certeza. Vamos criar uma hashtag, né? Vamos. Missionário. Éber e missionário. Missionário no Sala. Missionário do Sala. Vamos fazer aí, gente. Criar uma hashtag. E eu vou falar com ele também. Eu vou estar com ele essa semana. Eu vou falar, missionário, quando o senhor estiver lá próximo lá para gravar um programa, lembra também do Éber. Abençoa o irmão lá. Que o pessoal vai gostar e vai curtir. Vai gostar. E aí, como é que é acompanhar ele? Porque o fôlego do homem é danado, né, rapaz? O que? Ele é corrido demais. Tem vez, Éber, que ele faz 13 reuniões por dia. 3? 13. 13 reuniões. Por dia.
uma dúzia mais um. A gente chegou a fazer em um mês, uma época, 242 reuniões. No Sul, Sudeste, Sim. Centro-Oeste, não para, né? São Paulo, Rio de Janeiro, chegou a pegar um pouco também de Minas Gerais, ele fez algumas também em Curitiba. 13 num 13 dia? reuniões num dia. Chegou ao total, acho que de 242, um pouquinho assim. A garganta nem aguentava mais, nessa época eu não tinha CD, era tudo ao vivo, então você imagina, né? Ao vivaço. Ao vivaço. Mas assim, é muito lindo ver como Deus tem usado o missionário R.R. Soares. Vendo assim as pessoas sendo curadas, a palavra, aquela palavra, como a gente está dizendo aqui, do evangelho simples e puro, mas uma palavra com poder, uma palavra de vida mesmo. E assim, eu amo. Parece que chega na primeira, na segunda, chega na oitava, você começa a cansar. Na 10ª, parece que Deus vem falando assim, ó, você não pode parar não, filho, você tá comigo. E a gente continua, quando chega na 13ª, dá vontade até de continuar. E Deus renova as forças. Renova. E esse disco tá acabando o tempo, eu sei que você lançou pela Graça Music, e eu sei também que era um sonho, e você já disse, né, nunca tinha pensado em gravar um CD. Como você reagiu quando pegou esse bebê na mão aqui e viu o seu rostinho estampado aqui na capa? Eu confesso que eu me emocionei, porque, como eu falei, não era um sonho, mas depois que você recebe algo novo de Deus para sua vida e você coloca como sonho realizado, quando eu peguei isso, eu fiquei lembrando de tudo. Eu falei que o mês de abril foi o mês da bênção do pastor Tiago. Foi quando ele casou, foi quando ele recebeu o CD em mãos, e quando ele olhou e falou assim, falou, nesse dedo, casado. E nessa mão aqui com o CD, só chorei. Eu estava juntamente com o pessoal da gravadora e o pessoal falou, pastor Tiago, você está emotivo mesmo. Mas foi o que Deus fez na minha vida e tem abençoado a vida de muitas pessoas. Me falaram que já está se aproximando de 70 mil cópias vendidas. Passou de 60 mil, né? Já, pastor. Chegou. Quando eu recebi pela Graça Music há um mês atrás, o resultado já estava chegando a 60. Então tenho certeza que passou de 60. Passou. E olha, a gente que trabalha com isso faz um bom tempo, a gente conversa com os amigos de rádio e tal, sei lá, década de 90, vamos pegar o nosso querido e saudoso, né, cantor, irmão em Cristo maravilhoso, Nelson Ned. Eu vi uma entrevista dele, do Nelson Ned, depois que ele se converteu para o Jô Soares, e ele tinha vendido milhões e milhões de discos, né? Mas na época não tinha internet, não tinha nada. E não tinha pirataria. Não também. tinha pirataria. Hoje o cara vai ali, faz o download do CD inteirinho do pastor Tiago Pérez, e você conseguir vender hoje 60 mil cópias, e olha, que não tem é um cantor cristão, né, que tem que vender disco. Rapaz, é difícil demais, né? Eu costumo dizer, é Deus. Porque você conhece muitos cantores conceituados no mercado. Que não tem isso, cara. Que não tem isso. Hoje verdade. em dia a maioria está vendendo 15 mil, 10 mil, 20 mil cópias. Se você for olhar, porque você dá para ver a tiragem do CD. Sim. E quando você olha assim, você adquire um CD de uma pessoa que está fazendo muito sucesso, que você fala assim, do meio gospel. Quando você olha, tem 10 mil cópias. E Deus fez isso comigo, eu falo assim, só me resta agradecer a Deus, porque aonde as pessoas vão olhar um careca barbudo e vai falar assim, eu vou comprar um CD desse cara. Não tem como, é só Deus mesmo para nos usar. Mas o dom que Deus te deu, meu querido irmão Tiago Pérez, é maravilhoso. E que ele possa continuar te usando, porque eu sei que ainda há muitos, enquanto Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja, ainda há muito que fazer pelo reino. E você está convocado para continuar pregando o Evangelho de Cristo, seja cantando, seja no modo tradicional. Glória a Deus, eu recebo. Até foi uma das orações, você agora me fez lembrar do pastor Ademar de Campos. Em setembro ele orou por mim, me consagrando ali no louvor profético. E ele falou uma coisa que me pesou muito e hoje eu tenho essa responsabilidade. Ele falou assim, hoje eu estou consagrando o Tiago aqui para os meus 46 anos de ministério, caia sobre a vida dele. Quando ele falou isso, a responsabilidade que veio sobre mim, eu falei assim, eu não posso deixar essa geração de adoradores de lado. Eu preciso que Deus me levante para ajudar e eu preciso que Deus levante outras pessoas também. Pastor, obrigado por ter vindo aqui ao Sala. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, gente. E Deus continue abençoando vocês também. Gostou? Semana que vem eu volto com outro convidado e um outro tema. Deus abençoe a todos. Tchau.